Na lista dos 5 maiores importadores de carne bovina produzida aqui no Brasil estão o Egito e os Emirados Árabes Unidos. Os dois países aumentaram as compras do produto nos 7 primeiros meses deste ano. Renata, quais são os detalhes dessa informação? Zaidan, segundo dados da Abrafrigo, que é a Associação Brasileira de Frigoríficos, os números incluem carne bovina in natura e também a processada. O Egito foi o segundo maior importador de carne bovina brasileira, com 100.900 toneladas, aumento de 17,5% se comparado ao semestre anterior. Já os Emirados Árabes fizeram importações quase 4 vezes maiores, se comparado ao ano passado, com 57.100 toneladas. O maior comprador desde o início do ano foi a China, com 377.900 toneladas. Seguida, então, pelo Egito e depois o Chile, com 62.800 toneladas. Os Emirados ocuparam a 4ª colocação no ranking de importadores, seguidos do Irã e também da Rússia. Aliás, a Rússia foi destaque de crescimento, viu, com 37.500 toneladas importadas. Zaidan? A Rússia, que já foi o maior importador, estava fora do mercado e acabou voltando, não é, João Pedro? É um bom retorno, né? Com certeza. A Rússia... A pecuária comemora isso. Agora, uma questão que é importante quando a gente olha esse gráfico, dos 5 países, 3 dependem basicamente de petróleo. Ou seja, se o preço do petróleo cai no mercado internacional, há dificuldade do Egito, há dificuldade nos próprios Emirados Árabes Unidos, um pouco menos, e há dificuldade na Rússia. A Rússia depende basicamente da exportação de complexo de petróleo, ou gás natural, petróleo, ou seja, depende disso. Nesse momento, os preços estão razoáveis, eles estão importando bem. A Rússia ficou muito tempo fora ficamos quase 2 anos fora do mercado brasileiro, né? E isso atrapalhou muito a suinocultura, porque se na carne bovina tinha uma participação expressiva, na suinocultura era 35% da carne ia para os russos. Só que os russos fizeram nesse trabalho um trabalho muito grande de aumento da produção interna. Então eles vão continuar importando, porém um pouco menor de carne suína. Carne bovina, dificilmente eles vão ter condição de aumentar de forma expressiva. Agora, o que é importante é, como falou o Leandro no comentário anterior, muito bom o comentário dele, a respeito do seguinte: a China, ela precisa de mais carne. Então, para fechar aquele buraco das 15 milhões de toneladas de carne suína que possivelmente não serão produzidas, em função do abate de matrizes e de animais jovens para controle da peste suína africana, Então, o que vai acontecer? Nós temos aqueles 30 frigoríficos, podendo até ser maior o número. O número previsto seria 30. Dos 30, 19 são para carne bovina. Ou seja, nós compararmos com 16 que estão operando hoje, nós temos mais que dobrar a capacidade dos frigoríficos. Agora, era importante que esses frigoríficos, caso fosse habilitado, ou mesmo se eles têm grande chance de ser habilitados, eles organizassem a cadeia de fornecedores deles. Porque de uma hora para outra, eles vão precisar de muito boi com menos de 30 meses, muita novilha com menos de 30 meses. Que é uma exigência do boi China. Do boi China, que é o acordo sanitário que o Brasil tem com a China. Então, e não pode pisar na bola. Pisar na bola com os chineses seria um absurdo, seria um gol contra, e muito feio para o Brasil. Então, nós temos que entender. Então, eles teriam que já organizar uma cadeia de fornecedores. E é possível hoje, não tem problema. Os principais estados produtores do Brasil, hoje com o aumento dos cruzamentos, com suplementação, clip feed, desmamar bezerros com mais de 240, 250 quilos, está fácil fazer isso aí. Então, eles teriam que pensar já em termos de organização dessa cadeia. Agora, quando você olha as carnes, nós estamos falando em carne bovina. Agora, você olha o frango também se beneficiou muito com isso, né? Então, nós devemos exportar esse ano quase 4 milhões de toneladas de carne de frango, o que é um número bastante expressivo. E também, destino principal, novamente a China. Desculpe, a gripe está me judiando hoje. Então, a China novamente passa a ser um papel importante. E, por último, a carne suína. A carne suína, nós começamos bem o primeiro semestre, agora esse mês, agora um pouquinho, no início do mês talvez, mas voltando 2 players importantes. A Rússia novamente comprando, e também
os chineses precisando para suprir a deficiência deles. O Brasil tem chances muito grandes, porque esse problema da China não é um problema para resolver em 4, 5 meses, é um problema que vai durar 3, 4, 5 anos. Ou seja, nós teremos pela frente 4, 5 anos que vão dar uma revolução na pecuária. Por quê? Nós vai ter uma demanda de animais mais novos, os frigoríficos têm que remunerar melhor o criador, vai aumentar a tecnologia na criação de bovinos, seja na recuperação de pastagem, seja no uso de IATF, disseminação, cruzamento industrial, dentro do Nelore, uma preocupação de cada vez ter animais mais precoces. Nós vemos nos leilões aqui, né, novilha com 14 meses, prenha. Ou seja, isso é um avanço significativo. E um outro detalhe importante, que a pecuária brasileira, a revolução que está ocorrendo na pecuária é extremamente importante nesse momento, porque no passado, um bovino, ele precisava 10 quilos de matéria seca para produzir 1 quilo de peso vivo. Hoje, tem animais com menos de 4 quilos de matéria seca produzindo 1 quilo. Ou seja, olha o avanço genético que deu. Isso ocorreu muito na avicultura, ocorreu muito na suinocultura. E nesse momento está vindo para a bovina. Está vindo. O animal, você tem cada vez mais necessidade de ter mais bezerro, essas novilhas entrando, dando condições de procriar mais cedo, atende essa demanda. Legal.